Em 2021, o perfeito será visto em você. Nós estamos tratando no dia de hoje a respeito de fundamento. Eu denominei essa palavra revisando o fundamento, até porque diz a palavra que o fundamento já está posto, e é Jesus Cristo. Então, revisando o fundamento, porque ninguém pode colocar fundamento novo naquilo que já está estabelecido. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Salmo, o Salmo 11, versículo 3. Salmo 11, 3 diz assim: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Vou repetir: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Quando nós falamos de fundamento de uma obra, nós estamos falando de uma etapa essencial, crucial, porque o fundamento, a fundação, é o que sustenta, é o que suporta toda a edificação. Amém? Quantos estão aqui comigo? A fundação é o que suporta toda a edificação. E o fundamento, a fundação, tem algumas características que são específicas. Além de suportar a edificação, se existe algo que é uma característica de um fundamento da fundação, é que ela não é desenhada, não é desenvolvida para produzir nenhum tipo de padrão estético. Você não faz a fundação de uma casa, você não faz a fundação de um prédio pensando na parte visual. Por quê? Porque a fundação fica enterrada e é invisível. Quando você faz uma obra como um prédio como esse, depois que o prédio está levantado, a estrutura está pronta, você chama arquiteto, você chama decorador, e daí começa os palpites, pinta de cinza, né? Coloca a luz assim, vamos fazer uma... E tudo isso pode ser modificado. Arranca essa janela, coloca, fecha a janela, tira aquela parede. Agora, toda modificação naquilo que foi construído não pode haver na fundação. A fundação não muda. Esse prédio anteriormente era uma concessionária de veículos, hoje funciona um ministério. O que acontecia, no lugar desse púlpito tinha aqueles guinchos que levantavam, aqueles macacos hidráulicos que levantavam carro. Hoje eu estou pregando aqui de cima de um macaco hidráulico. O prédio foi modificado no seu uso, mas a fundação continua a mesma, porque não se muda a fundação. E a outra característica de toda a fundação é que ela é calculada exatamente para a carga que ela vai suportar, e ela precisa ser exata. Se você tem problema de cálculo estrutural numa fundação, você põe em risco tudo que for edificado sobre ela. Se você tiver problema de dimensionamento de telhado, você vai ter problema no telhado, você refaz o telhado, mas na fundação você tem que refazer tudo que foi construído sobre ela. E por que nós estamos falando de fundação nessa noite? Porque a palavra de Deus, ela tem inúmeras passagens falando da importância de nós entendermos qual é a fundação da nossa vida, aonde a tua e a minha vida estão fundamentadas, aonde você está edificando a tua família, aonde você como jovem está edificando os teus relacionamentos, aonde está fundamentado a tua vida, porque existe uma característica numa fundação que é construída de forma equivocada. O dano na estrutura não aparece da noite para o dia. A própria Bíblia diz isso, e é uma realidade, que quando você começa a estar sujeito aos intempéries, quando sopra o vento, quando vem a chuva, quando bate a tempestade, e aquela fundação não foi feita de forma adequada, a ruína da casa é gigante. Porque o salmista já dizia: se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O que pode ser feito quando o fundamento é arrancado? Você pode ser uma boa pessoa, você pode ter respaldado a tua vida até aqui numa justiça própria, em boas ações, em julgamentos pessoais do que é certo e o que é errado, com boas intenções, mas se o teu fundamento estiver errado, não há nada que você possa fazer
A Bíblia nos diz isso. A destruição dos fundamentos é a destruição de tudo que foi edificado sobre esse fundamento. E eu percebo isso, aconselhando pessoas, cuidando de gente, de que muitos de nós nos tornamos frequentadores de igreja, nós nos tornamos crentes institucionais, nós compreendemos a igreja instituição, mas nós não compreendemos a igreja organismo vivo e espiritual. Nós sabemos como funciona uma estrutura eclesiástica, mas nós não compreendemos como se constrói as coisas no espírito, porque o novo pacto é 100% espiritual. Todas as verdades apresentadas através de sombras e figuras no antigo pacto se transformam em verdades espirituais, e se você não tiver uma mente espiritual, você não entende, você não consegue discernir as coisas do espírito. Então o que eu estou falando nessa noite, eu quero procurar ser o mais pedagógico possível para que você possa acessar, e eu posso te dar alguns exemplos. Se Cristo não é o fundamento da tua vida, aonde você edifica a sua família? Você vai edificar uma família baseada nas suas experiências pessoais, nas suas frustrações ou nos seus sonhos, nas suas expectativas ou nas coisas que deram errado na sua vida. Você começa a derramar isso sobre os teus filhos, sonhos que você não viveu, situações que não deram certo. Daí você parece que você quer se realizar na vida do filho, porque o fundamento que você está edificando não é Cristo. O fundamento ainda é uma visão pessoal e adâmica da vida. Quando se tem uma visão profética da vida, quando você tem uma percepção da existência além de você, e você estabelece um fundamento de Cristo na sua casa, você consegue gerar expectativa de futuro para os teus filhos. Hoje eu estava vindo no carro, eu preguei essa mensagem ontem no Aljava, hoje cedo, e estou ministrando pela terceira vez. A Bruna, minha filha, não ouviu nenhuma das ministrações, mas a Bruna tem uma veia profética bastante aguçada, e hoje ela estava vindo no carro e ela tem conversado algumas coisas esses dias que eu estou bem atento ao que ela tem falado. E ela falou assim para mim vindo no carro: pai, quando eu penso no futuro eu me encho de alegria. E eu olhei para ela e falei assim: por que você se enche de alegria quando você pensa no futuro? Ela falou assim: porque eu sei que a minha vida está em Deus, então eu não preciso me preocupar hoje com a profissão que eu tenho que decidir mais tarde, eu não preciso me preocupar hoje com quem vai ser meu marido, porque se a minha vida está em Deus, Ele vai conduzir todas as coisas, e isso me enche de alegria. E eu falei: você sabia que eu vou pregar sobre isso essa noite? Ela virou para mim e falou assim: agora, né? Eu falei: eu vou pregar sobre isso que você me falou. Ela falou assim: pai, que profético. E eu falei: é profético mesmo, porque quando nós temos um fundamento correto, nós temos expectativa de futuro. Agora, quando o nosso fundamento está errado, a gente sabe que vai dar ruim, a gente sabe que a ruína bate à porta. Porque quando você não tem um fundamento sólido, você fica preso e você fica se distraindo com aquilo que é visual. Você pode ter uma edificação linda, você pode ter baixado o padrão da tua vida para entrar num relacionamento, porque o tempo está passando, e de repente passam-se os anos, e você fala: viu, não teve nada demais, fiz do meu jeito e deu certo. O problema de um fundamento errado é que as coisas não aparecem da noite para o dia. Se você se lembra da história do Sérgio Nair, aquele dono de uma grande construtora no Rio de Janeiro, ele passou décadas construindo inúmeros edifícios, mas um desses edifícios que ele construiu lá, ele misturou na fundação areia de praia. É muito mais econômico, né? Muito mais rentável e lucrativo, só tem um probleminha: o componente da areia da praia, que inclui o sal, é extremamente oxidante, e o concreto, ele tem, além da função de suporte, de compressão da estrutura,
ele tem a função de proteger a armadura, de proteger o aço. Como que você pega um elemento que é colocado ali para proteção, mistura ele com um elemento oxidante para que destrói? Agora, quando ele fez isso, nos primeiros anos que se passaram, ele falou: cara, que negoção eu fiz, hein? Me deu muito lucro, o prédio está de pé, está bonito, as pessoas compram, estão morando. A ruína não apareceu da noite para o dia, até que umas trincas, umas fissuras, alguma coisa começa a acontecer, e daí o prédio é condenado, e ele vem abaixo. E foi grande não só a ruína do prédio, mas a história desse homem. Por quê? Porque edificou com um fundamento frágil, mesclado, contaminado. O fundamento, de fato, é o elemento mais importante das nossas vidas. E a Bíblia, ela é muito clara em especificar para a gente fundamento. E existe uma diferença muito grande de como Jesus vai sendo apresentado no antigo pacto, de como ele se apresenta no novo pacto. Por quê? Porque o antigo pacto são sombras e figuras, ele não aparece literalmente, ele aparece através de simbologias proféticas. Então, quando você olha para a lei, por exemplo, a lei mosaica, cada uma daquelas leis, elas carregam aspectos morais da própria pessoa e da natureza de Cristo. Por isso que o salmista fala de fundamento no plural e não no singular. Ele fala assim: o que acontece quando os fundamentos... Por quê? Porque a percepção de fundamento no antigo pacto era essa visão de Cristo distribuída em vários sinais. E eles, para que eles pudessem estabelecer suas vidas no antigo pacto, no fundamento, ou nos fundamentos, que era a percepção que eles tinham que obedecer. Então a base do antigo pacto era a obediência. A obediência produzia um resultado: se eu obedecesse, eu alcançava; se eu não obedecesse, eu não alcançava. Era a conversa de Jesus com o jovem rico. O jovem pergunta para ele: o que eu posso fazer para te seguir? Ele falou assim: você tem observado os mandamentos? Jesus está falando com ele na transição do antigo para o novo pacto. Você tem observado os mandamentos? Sim, eu tenho observado todos. Então beleza, para o antigo pacto você está bom, para o novo só te falta uma coisa: vai e vende tudo que você conquistou a partir de uma realidade visível, inclusive o prestígio diante das pessoas, os aplausos, essa fama de bom moço que você tem. Vai e vende tudo e me segue, porque a partir de agora a gente vai viver a partir de uma realidade invisível. Daí ele fala assim: agora não dá, né? Passei minha vida toda construindo assim. O problema de uma fundação, irmãos, é que depois que ela está colocada e você percebe que você está edificando errado, você não tem vontade de parar. Você fala assim: cara, mas já foi tanto tempo assim. Eu conheço inúmeros pastores que quando começam a caminhar comigo, falam assim: apóstolo, mas são tantos anos assim. Daí eu falo: mas está errado. E daí muitos voltam como aquele jovem rico: está errado, mas eu vou continuar errado mesmo, porque vai dar muito trabalho para eu mudar tudo que eu fiz de errado até agora. Quantos estão entendendo? O evangelho é uma palavra que nos confronta que é a mudar radicalmente do nosso desenho para o desenho do Senhor. O evangelho se trata de você perder a sua vida para você achar a sua vida novamente. E hoje, o que se transformou no evangelho? Numa mensagem para apoiar e incentivar a sua vida atual. É a mescla do humanismo dentro da igreja, é a mensagem do coaching distorcida. Você pode, você consegue, você é o cara, e te coloca como o centro, onde toda a capacidade gira ao teu redor. Exatamente o oposto do que a Bruna estava falando comigo. Eu estou segura porque eu estou no Senhor e eu sei que é Ele que vai fazer todas as coisas. São dois pensamentos que se opõem. Aonde você está estruturando, aonde você está fundamentando a tua vida, a tua família, a tua percepção de futuro?
A partir do que eu faço, eu obtenho resultado. Isso funcionava no antigo pacto. Mas quando o Pai envia o seu Filho, quando Ele envia Jesus ao mundo, Ele muda o modo de se relacionar com o homem. Ele apresenta agora o fundamento não mais em sombras e figuras, mas literalmente Jesus se apresenta como sendo o fundamento. Ele se apresenta como sendo a luz, porque Ele vem dissipar todas as sombras daquilo que estava embaçado. Você acha que o fundamento é obedecer à lei? Você acha que o fundamento sou eu. Você precisa edificar a sua vida sobre a minha vida. O fundamento é uma pessoa. Ele vem revelar, através de Jesus, Ele revela o desenho divino. E revelar, a palavra revelar significa tirar os véus. Sabe, por muito tempo nós caminhamos na nossa história, na nossa vida, cheio de véus. A gente via em partes, até que quando nós nos encontramos com Cristo, esses véus são arrancados, e nós temos então a revelação, que é tirar o véu, para que nós possamos ver com clareza do que se trata o Evangelho. Não é um livro de isso pode, isso não pode. Não é fazer isso ou não fazer aquilo, vou para o céu ou vou para o inferno, está certo ou está errado. O Evangelho não é isso. O Evangelho é um encontro com uma pessoa que transforma a tua natureza para sempre. Nunca mais você é o mesmo, não tem volta. Eu estou sendo tentado. Você está sendo tentado na sua concupiscência que ainda não passou pela cruz, porque se nós estamos em Cristo, as coisas velhas se passaram. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto. O apóstolo Paulo foi aquele que teve a maior clareza na revelação do novo pacto, e ele descreve nesse texto aos Coríntios quem é o fundamento. E agora ele já não usa mais a palavra que o salmista usou no plural, os fundamentos. Esse texto ele fala de o fundamento. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Repita comigo, qual é o fundamento? Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. No livro Engenharia da Graça eu falo bastante sobre esse texto. O propósito de Deus de convergir todas as coisas em Cristo. Os fundamentos do antigo pacto se transformam no fundamento do novo pacto, porque a cruz tem o poder de reunião. Na cruz ele reúne todas as coisas, na cruz ele converge todas as coisas. Na cruz nós rompemos com uma ideia mental de relacionamento com Deus para nos tornarmos um com Deus. Na cruz nós saímos da posição de seguidores de Jesus para nos tornarmos portadores da sua vida, porque a cruz ela rompe com uma natureza e te introduz numa nova vida, porque a cruz ela tem o poder de produzir morte, e o que Adão, que é essa natureza egoísta, individualista, essa percepção natural da vida que nós temos, o que essa natureza adâmica precisa não é de um tratamento, não é de massagem no ego, não é de carinho na sua alma, ela precisa morrer. E essa morte dessa natureza nada mais é do que ela está sujeita ao governo de Cristo. Sua alma, suas emoções sujeitas a uma mentalidade espiritual. Transformai-vos pela renovação do teu entendimento. Não é que no novo pacto tenha desaparecido a necessidade de obediência. É que no novo pacto eu não obedeço mais para alcançar algo. Eu obedeço como fruto da natureza que eu recebi.
Você entendeu? No antigo pacto eu obedecia para cumprir a lei, porque se eu cumprisse a lei eu alcançava, se atentamente observares tudo que eu te falar. Então, o antigo pacto era condicional, se então. O novo pacto não, eu não obedeço para alcançar algo, eu obedeço porque a obediência já foi cumprida por mim. Cristo já cumpriu toda a obediência na cruz. Amém? Filipenses capítulo 2 versículo 8 diz isso: achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe quando você sabe que você está indo no caminho certo? Quando você manifesta naturalmente a obediência, não por obrigação. É diferente quando, irmãos, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala assim, eu vou ler esse texto mais para frente: a ninguém mais eu conheço segundo a carne, nem mesmo a Cristo. Paulo fala da importância de nós termos discernimento espiritual, reconhecermos cada pessoa no Espírito. E é muito evidente para mim hoje, depois desse processo de experiência com a cruz e com ressurreição, quando eu converso com alguém, se a pessoa está falando comigo a partir de uma nova vida, ou se ela está falando comigo a partir de um conhecimento adquirido. É nítido porque você percebe a pessoa pelo Espírito. Existem pessoas que estão cheias de conhecimento, que falam com oratória e com argumentos que você fala, está entendendo tudo, mas não tem vida. Por quê? Uma das evidências dessa obediência é que ela te conduz à cruz. A obediência do antigo pacto te trazia resultados, a obediência do novo pacto te traz a morte. Só que a morte não é algo pejorativo e negativo, a morte é o caminho para uma nova vida. Então nós precisamos entender que se nós estamos vivendo um processo de morte, de desconstrução do eu, de rendimento total ao Senhor, aprendendo a ser filho, aprendendo a obediência. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que ele padeceu. Você não acha incrível que o Filho de Deus, na forma humana, precisou aprender a obedecer através daquilo que ele padeceu? Nós aprendemos a obediência não cumprindo regras, mas quando nós permitimos que essa natureza nos governe, quando nós abrimos mão da nossa vontade. E o caminho disso, o alvo, o lugar de destino desse caminho é a cruz. A obediência no novo pacto é essa sinalização, porque as realidades são completamente diferentes na vida de uma pessoa antes e depois da cruz. Repita comigo: a minha vida é completamente diferente antes e depois da cruz. A cruz na mente de Deus não foi um evento. A cruz na mente de Deus é um ato contínuo. A cruz na mente de Deus é um estilo de vida. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A cruz continua operando na minha vida, operando em mim a morte, para que em vós opere a vida, operando em mim a renúncia, para que em vós cumpra a vontade de Deus através da minha vida. É isso que a cruz produz. Estar crucificado não é uma valorização do sofrimento, mas como eu acabei de dizer, é uma vida governada pelo Espírito. E quando nós somos absorvidos por essa nova vida, passamos a experimentar então Cristo como fundamento dessa vida. Nós somos transportados de um ambiente para o outro. É como se... Como que eu posso explicar para vocês? Você já viu casa de container? Quem aqui já viu container? Tem aqui na frente da igreja. Quando você faz
a base para receber um container, a gente chama isso de radier, é uma laje de concreto. E o container ele não precisa de uma fundação muito profunda, então ele pode ser transportado. Vamos imaginar que o container que está aqui na frente esteja numa fundação equivocada, e daí de repente a gente prepara para ele uma fundação correta aqui. Vamos colocar o container no púlpito, para ele ser santificado. Daí você transporta o container de lá para cá. O container continua o mesmo, mas a fundação dele agora é outra. Você mudou ele. Sabe, quando nós nos encontramos com Cristo, nós fomos transportados. Assim como um container, a Bíblia fala que nós fomos transportados de um ambiente para outro. Nós saímos da onde a nossa vida estava fundamentada e nós passamos a estar fundamentados em Cristo Jesus como a rocha da nossa salvação. Por isso que a Bíblia apresenta Ele como rocha da salvação, porque você só pode se estabelecer sobre Ele se você teve um encontro e foi salvo. E eu quero então, a partir de agora, apresentar algumas características de se possuir Cristo como fundamento da sua vida e da minha vida. A primeira deles é essa realidade de Cristo como a rocha. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus 7, versículos do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram com aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Quem entende um pouco de construção sabe que a rocha é o lugar mais seguro para se edificar. A rocha é o lugar mais sólido, mais consistente para se estabelecer uma fundação. E o paralelo disso seria um terreno arenoso, porque ele é instável. E aqui a Bíblia, que é quase que um tratado de engenharia, ela faz a comparação do que é você construir na rocha e construir na areia. E é interessante que o autor, ele fala uma coisa aqui interessante, as duas edificações se levantam e ficam prontas. Quem constrói sobre a areia consegue produzir um edifício, muitas vezes vistoso, bem acabado, está terminado. E até quando a gente estava no Aljava, a Leila falou assim, e muitas vezes você acha que está edificando na rocha, mas você está sobre a areia. Muitas vezes você acha que está edificando a sua vida no lugar correto e não está. A hora que você consegue provar se a tua fundação está correta, é o momento que os ventos e as tempestades batem sobre ela. Quantos aqui enfrentaram tribulações na sua vida nos últimos anos? Quantos aqui permaneceram de pé? Olha para quem está do teu lado e fala assim, você edificou sua casa sobre a rocha. Ninguém permanece de pé. E quando eu falo permanecer de pé, eu não falo de sobreviver. Eu falo de continuar com esperança de um futuro. Eu falo de ter fé. Eu falo de continuar amando e crendo num Deus que nos ama, mesmo em meio aos problemas. Se você crê nisso, eu creio que você precisaria aplaudir ao Senhor, porque você está de pé. Porque nós não escolhemos o caminho mais fácil. Edificar na areia é mais fácil, Rubens. Qual é o esforço de se perfurar uma rocha e qual é o esforço de perfurar a areia? É muito mais rápido. Quando você compara as duas obras, parece que quem está construindo sobre a areia está tendo um processo muito mais vantajoso.
Eu estava falando hoje pela manhã que tem um prédio lá em Ubatuba, na Praia das Toninhas, que é construído na montanha, incrustado na rocha. Foi meu pai que construiu aquele prédio. E ele me conta que na fundação daquele prédio demorou meses para conseguir se perfurar o terreno, que era um terreno rochoso. Foi uma obra extremamente cara, difícil, requereu muita paciência, porque não é fácil você lançar uma fundação sobre a rocha. Então às vezes a gente lê um texto bíblico e a gente não imagina tudo que está carregado, envolvido nele. Edifica a sua casa sobre a rocha. Você sabe o que é edificar sobre a rocha? Você sabe o esforço que é para se estabelecer uma construção sobre a rocha? Na mesma Praia das Toninhas, alguns metros desse prédio que está na montanha, não sei se vocês se lembram disso, quem frequenta Ubatuba, uns 10 anos atrás um prédio inclinou, teve um recalque na fundação. Esse prédio foi construído num terreno arenoso, de um lugar para o outro, a poucos metros, um estava na rocha, o outro estava na areia. O perfil geológico de um terreno, ele muda abruptamente de 1 metro de distância. Já tive obras que a gente comprou terreno, num terreno você construiu com um tipo de fundação, no terreno do lado teve que fazer outra, porque o perfil geográfico mudou completamente de um lugar para o outro. O que isso quer dizer? Você pode estar sentado do lado de alguém que frequenta o mesmo culto que você, e você está edificando a sua vida sobre a rocha, quem está do teu lado está edificando na areia. Edificar sobre a areia é mais fácil. Edificar sobre a areia não requer obediência. Edificar sobre a areia é aquele pensamento: eu vou fazer do meu jeito. Quantas pessoas você conhece que estão na igreja fazendo do seu jeito? Edificar sobre a rocha requer de cada um de nós paciência, porque é uma obra que requer muito mais tempo de processo de construção. Quando eu falava isso para pastores, é muito mais cômodo para um pastor que tem responsabilidade sobre um ministério edificar sobre a areia, buscar os métodos de crescimento para que a igreja cresça em número. Mas o alvo do Senhor não é o crescimento numérico. Antes de que você estabeleça uma edificação, é a profundidade que você lançou a fundação, que vai determinar o que ela é capaz de suportar. Então nós precisamos de paciência, nós precisamos de dedicação, nós precisamos de rendição, e nós precisamos, para estabelecer uma casa sobre a rocha, ser portadores de um espírito de reconciliação. Repita comigo: reconciliação. Um dos atributos de Cristo como fundamento da tua vida é que você passa a portar o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 16 ao 19 diz assim: assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo, para que nós nos tornássemos agentes de reconciliação. Nós somos hoje responsáveis em produzir reconciliação entre os homens. Você já viu gente que gosta de produzir treta entre os irmãos? É o famoso fofoqueiro gospel. Olha, você está fazendo isso, pelo que eu soube, fulano de tal falou. Olha, o pessoal estava lá na intercessão orando por você. O cara usa até oração para fazer fofoca, né? A Bíblia fala que isso se opõe a uma característica que nós precisamos carregar no fundamento da nossa vida, que é sermos agentes de reconciliação.
Fomos reconciliados com Deus para produzir reconciliação dos homens com Deus e dos homens com os homens. Então nós precisamos, nesse momento onde estamos revisando o fundamento nessa noite, analisar a nossa trajetória até aqui, para ver se nós deixamos resquícios que precisam de reconciliação. Pode ser que a sua falta de sabedoria e habilidade quando se converteu produziu traumas nas suas relações familiares, que você precise voltar e produzir reconciliação com seus pais, seus irmãos. Pode ser que você tenha gerado preconceito em algumas pessoas com relação à igreja, pela sua maneira inábil de lidar com a situação. Você precisa voltar e produzir reconciliação. Pode ser que você tenha saído ou entrado de situações de empregos sem a habilidade correta de se fechar a porta e abrir porta. Você precisa de reconciliação. Nós precisamos rever os nossos caminhos, porque ter Cristo como fundamento significa que as nossas decisões não são aquilo que nós, mas eu acho que aquela pessoa mereceu o que eu fiz. Não tem mais o eu acho. Quantas vezes eu já fui pedir perdão por situações que eu nem sabia o que eu tinha feito, pelo simples fato de perceber que o outro tinha alguma coisa contra mim, eu fui pedir perdão. Quantas vezes já me humilhei para produzir reconciliação? Sabe, irmãos, se você quer evidências da onde você está fundamentando a tua vida, eu vou te dar uma chave que você não vai mais esquecer. É a chave dos 3 T's. Anota aí, 3 T's: tempo, trabalho e tesouro. Você sabe quando uma pessoa tem o fundamento dela colocado sobre Cristo, pela maneira como ela gasta o tempo dela, pela maneira que ela investe os recursos que ela possui, e pelo quanto ela se dedica nas coisas que ela faz. Tempo, trabalho e tesouro. Se você fala que ama a Deus, que está edificando a sua vida sobre a rocha, mas o teu tempo é dedicado somente às tuas coisas, e você dá o tempo que sobra para a igreja, meu amigo, eu quero te dar um recado: você não está edificando sobre a rocha. Edificar sobre a rocha vai requerer a sua vida dedicada a isso. Eu não estou falando aqui que você tenha que abandonar o teu trabalho secular. Eu estou aqui só como exemplo. Quem está aqui na fila, está me vindo aqui, está refletindo essa careca brilhante, é o Alan. O Alan é dentista, um grande de um cirurgião dentista, dos melhores que eu conheço. Tem uma trajetória profissional incrível, trabalha pra caramba, mas ele tem o seu tempo dedicado ao Senhor. Ele tem o seu tempo dedicado ao ministério. O tempo que ele pode, ele encaixa na vida dele para servir. Ele dedica a segunda-feira, ele abriu mão da agenda de segunda do consultório para estar servindo na igreja. Você está entendendo? Ele está demonstrando no uso do tempo aonde está o fundamento da vida dele. O fundamento dele não está no consultório. O consultório pode passar, essa profissão pode mudar, mas a vida dele está sendo construída em Cristo. Aonde você está construindo a sua vida? Aonde você tem depositado o seu tempo? Tempo, trabalho e tesouro. Aonde você investe os seus recursos? Dá uma olhada no seu extrato do cartão de crédito. Você pode ter uma análise de se você está fundamentando a tua vida em Cristo ou não. Nós temos às vezes condições de investir, de gastar em tantas coisas superficiais e desnecessárias, mas quando a gente fala de oferta, quando a gente fala de semente, parece que dá um negócio. Lá vem esse cara falar de novo de oferta. Eu percebi que a minha vida tinha sido transformada pelo Senhor quando há 20 e poucos anos atrás, eu fui convidado para ir numa convenção da Donep. Na época meu sogro me convidou e ele era membro do comitê executivo da Donep. Então tinha algumas regalias, uma convenção para 10.000 pessoas, ele sentava na primeira fila. E estava eu lá sentado do lado da minha
Já era esposa, amor? Não lembro, mas sentado do lado da Leila. O que eu era para estar ali? Genro do apóstolo Hélio. Estava lá na primeira fila. E quem estava ministrando era um cara, pode ser que você não conheça, mas um nome expressivo no evangelho, um senhor, era um Morris Cerulo. E o Morris Cerulo ministrava, e de repente ele parou no meio daquela ministração, apontou o dedo na minha cara e falou assim: aonde você está depositando o seu futuro? O seu futuro está intimamente ligado aonde você deposita os seus recursos financeiros. Irmãos, eu tinha um golzinho branco na época, e estava me preparando para casar com a Leila, e tinha juntado uma grana para comprar uma Paraty, Rubens, trocar o Gol pela Paraty. Esse era o... faz tempo, né? Mas Gol e Paraty existem ainda, viu, pastor Eliana? O meu problema não é a idade, o meu problema é que eu nasci há muito tempo. Se eu tivesse nascido menos tempo, eu era mais jovem. Você entendeu? E eu estava com dinheiro. Foi muito boa essa, Alain. Eu vi que você está morrendo de rir. E eu estava com dinheiro já guardado para trocar o carro. Quando aquele cara falou isso, irmãos, sem brincadeira, eu tremia por dentro. É como se ele estivesse falando. Eu nem sei se na verdade ele estava apontando o dedo para mim, mas ali não tinha mais ninguém naquele auditório. Eu falei: esse cara está falando comigo. Aonde eu vou depositar, aonde eu vou construir minha vida? Eu peguei todo o dinheiro, não foi eu peguei todo o dinheiro que eu dei na conta, fui à frente e semeei de oferta. Naquele dia, eu entendi que de fato a minha vida já não tinha mais nada que dizia respeito a mim. Eu estava começando a minha história com a Leila. Irmãos, ao longo desses anos, depois disso, eu tive muitas coisas, tive muitas conquistas e muitas derrotas e muitas dificuldades, mas sabe o que acontece? Nada disso me abateu, porque a minha vida não estava depositada nas incertezas das riquezas, ela estava depositada no fundamento sólido que é Cristo Jesus. Eu decidi que eu não seria governado pelo dinheiro, quando eu aprendi que tempo, trabalho e tesouro são sinais da onde eu estou depositando o meu fundamento. Eu creio que cabe para você nesse momento uma reflexão: como você gasta o seu tempo? Como você investe seus recursos? Uma outra característica de Cristo como nosso fundamento: Ele produz pureza de dentro para fora. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, versículos 20 ao 23. Uma vida edificada em Cristo é uma vida de pureza. Eu quero repetir isso, porque se tem algo que nós estamos precisando combater nesses dias, são pensamentos impuros, estereótipos de cristianismo, mas o interior que já está cheirando mal. A pureza é uma das evidências de uma vida fundamentada em Cristo. E disse mais, Marcos 7, do 20 ao 23, e disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Todos esses males procedem do interior e contaminam a pessoa, tornando-a impura. Nós precisamos compreender essa realidade, porque nada do que você fizer exteriormente purifica o teu interior. Entenda isso. Seja você pastora, seja você apóstolo, seja você profeta, seja você ministro de louvor, exerça você a função que exercer dentro da igreja. Nenhuma dessas funções tem poder de purificar você por dentro. Você não é mais puro pela função que você ocupa. Você não é mais espiritual por ter um microfone para falar no culto. A tua espiritualidade não é medida pelo cargo ou pela função que você tem no corpo de Cristo. E é ainda mais grave para nós ministros do Evangelho,
se fazemos uso do ministério para esconder a impureza que carregamos por dentro. Sabe como Deus nos vê? Quando temos um microfone na mão para pregar, para ministrar a palavra, mas o nosso interior não é compatível com aquilo que falamos, nós somos uma verdadeira farsa diante do Senhor. E essas situações, elas me produzem, eu não quero usar uma palavra mais pesada, mas é repugnante você lidar com pessoas que estão acomodadas no ministério, achando que podem apaziguar a culpa que carregam, porque simplesmente são pregadores do evangelho, mas vivem uma vida impura. Há 3 semanas atrás eu aconselhei um pastor que veio junto com a sua esposa, me pedir aconselhamento, e eu falei: cara, o que aconteceu? Você sumiu? E ele chegou rindo na minha sala: ô paizão, me chamando de paizão. Eu falei: tive uns desencontros com a minha esposa, mas já está tudo bem. Nessa hora a mulher abaixou a máscara, ela estava de máscara, ela olhou para ele e falou assim: desencontros? E começou a chorar. Ela falou assim: apóstolo, é a 4ª vez que ele me trai em 10 anos. Eu falei: cara, o que você está fazendo à frente de uma igreja? Você está louco? Você tem noção? Para mim isso significa insanidade. Você não tem temor a Deus. E quando você entrou na minha sala, você entrou rindo. Eu te perguntei o que estava acontecendo, você falou que está tudo bem. Quer dizer que se a sua esposa não falasse, você não ia falar? Quantas pessoas apostataram da fé? As suas mentes estão cauterizadas, elas não conseguem perceber, porque a impureza não é uma coisa que acontece na sua mente da noite para o dia, Eliana. É um pensamento impuro, é um olhar errado. E quando você vê, o cara já está numa prática de adultério achando normal. Se nós estamos falando de Cristo como fundamento, nós estamos falando de uma pureza que nasce no nosso interior e se manifesta externamente. Não adianta você ter um estereótipo de crente, mudar a tua linguagem, mudar os ambientes que você frequenta, se o teu interior ainda continua impuro. Cristo como fundamento é sinônimo de mudança de natureza e da pureza que nasce no seu interior. No novo pacto, a justiça de Deus não é ele vir apontar o dedo. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus não veio para julgar. Sabe o que é interessante? Ele nos dá a capacidade de que as nossas ações sejam um instrumento de medida a respeito da maneira que nós seremos julgados. Quer entender melhor isso? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Versículos 1 e 2 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes sereis julgados, com a medida que usares para medir aos outros, igualmente medirão a vós. Sabe o que esse texto me fala? Que o Senhor, Ele não estabeleceu mais uma lei de julgamento, Tiago. Isso era no antigo pacto. Hoje o meu julgamento é diferente do teu. Como Ele vai te julgar? À medida que você julga os outros. E como Ele vai me julgar? À medida que eu julgo os outros. Qual é a régua? Qual é a régua padrão de Deus para me julgar? Eu estabeleço. Você acha isso justo ou não? Eu acho extremamente justo. Como você olha as pessoas? Como você analisa pessoas? Esses dias eu estava andando com a Leila de carro, e no caminho a gente conversando, ela falou assim: amor, eu acho incrível a maneira que Deus é tão cuidadoso comigo. E ela começou a falar, e eu falei: de fato é uma verdade. Ao longo de todos esses anos juntos, eu vejo o cuidado de Deus com a Leila. A Leila, ela chega a pensar em uma coisa, e quando eu vejo, Deus está fazendo. Quando nós tivemos, o ano passado eu tive Covid em junho, eu estava saindo do Covid ainda bem zoado, mal. Era julho, aniversário da Leila. E ela não chegou a falar para mim, ela pensou:
como eu gostaria de ter minha casa decorada com flores hoje, né? Ela pensou isso, mas ela guardou esse pensamento. Eu não tinha como sair de casa para comprar flor, eu estava mal, tudo fechado, confinamento, não tinha igreja, os irmãos, a gente distante de todo mundo. Irmãos, quando a gente acordou, ela falou assim: amor, corre aqui. Eu abri a porta da frente de casa, depois os vizinhos acharam que alguém tinha morrido. Verdade, eu estava com Covid. Quando você olha a porta de casa, era flor para tudo quanto é lado. O menininho, o Michel, passou assim: ô tio, tá tudo bem? Falei, tá, porque eu pensei que tinha alguém morrido, estava cheio de flor aí na frente. Porque a Leila pensou que ela queria, e o Senhor moveu os irmãos, as irmãs aqui da igreja, que foram lá carinhosamente e fizeram aquele trabalho lá no jardim. A gente ficou com flor decorando a nossa casa por meses. Até o final da pandemia tinha flor lá dentro do aniversário da Leila. Mas naquele dia, todas essas memórias me vieram quando ela falou assim: ai, Deus é tão cuidadoso comigo. E eu pensei, eu só pensei, mas eu acho que eu falei para ela. Eu pensei e falei assim: já comigo, o jeito que ele me trata. E eu vou contar só uma das coisas que Deus faz comigo. Só vou contar uma. O nosso amigo querido, falecido, o profeta Amaro, ele vinha para cá todos os anos, né? Tinha um tempo com a gente profetizando. Um dia eu fui buscar ele lá em Mogi. E eu fui buscar ele lá em Mogi, peguei ele no carro, de lá até aqui conversando com ele. Não me falou nada, não profetizou nada. E sabe quando você está com o profeta esperando assim, vai falar alguma coisa, né? Estava atento, conversar, não falou nada. Daí chegou aqui, tinha uma mesa de café preparado com a diretoria, os ministros da diretoria aqui da casa. Eu sentei, sentou todo mundo. Ele sentou, tomou o café, começou a ministrar no sentido horário para cada pessoa que estava ali. Pastora Adriana, Camila, Zelinda, ele foi ministrando, ó, assim te diz o Senhor, e fala isso, e daquele jeito dele, né, que nem sei repetir. Quando chegou na minha vez, ele pulou, profetizou para quem estava do lado, completou a roda. Quando ele terminou, eu falei assim: está me deixando por último, né? Quando ele terminou, a última pessoa, ele falou assim: nossa gente, estou cansado, vou sair um pouco, vou no banheiro. Cara, eu fechei a cara, mas eu fiquei num mau humor. E o Alan, que já me conhece, falou assim: cara, o que foi? Eu falei: cara, o cara profetizou para todo mundo, não profetizou para mim, velho. Ele falou assim: mas eu pensei que ele tinha profetizado para você no caminho, você veio de Mogi até aqui com ele. Eu falei: não falou nada, eu estou esperando. Daí eu peguei e fui no banheiro também, bravo. Falei: Deus, por que você faz isso comigo? Eu estou precisando de uma palavra, estou querendo ouvir algo. Mas fiquei quieto com Deus, mas cheguei bravo, com a mesma cara de bravo, sentei na cadeira. Daí vem o Amaro rindo do banheiro. Ele olha para mim assim e falou assim: achou que não ia falar com você, né? E daí eu fico pensando, por que Deus faz assim comigo? E naquele dia que eu falei alto e falei para, pensei alto e falei para Leila assim: de fato Deus trata assim, mas comigo, na hora o Espírito Santo me corrigiu. Mas ele me corrigiu com amor naquela tarde. E ele falou assim: meu filho, você gostaria de ser tratado diferente? Isso está na tua mão. A maneira como você trata as pessoas é a maneira que eu te trato. Não é que eu trate mal as pessoas, mas eu sou assim, papum, e Deus comigo é papum. Você quer mais a atenção das flores que a Leila recebe? Então comece a entender a responsabilidade que está sobre você na atenção e no cuidado com cada pessoa que eu te confio. Isso não é uma particularidade minha como ministro. Cada um de vocês precisa refletir nesse momento se Cristo é o fundamento da sua vida, que a medida que nós usamos para medir é a medida que nós seremos medidos. O nosso nível de misericórdia que nós temos com relação aos erros dos outros é o nível de misericórdia que nós vamos receber da parte de Deus.
A maneira de Deus nos julgar está intimamente ligada à maneira que nós julgamos. Somos nós que estabelecemos essa medida. Quantos entenderam? Eu tenho mais alguns fundamentos que você pode assistir na palavra dessa manhã. Eu não vou passar por todos para a gente não se alongar. Mas eu quero falar apenas mais um. Eu poderia falar de Cristo como fundamento do novo pacto, Cristo como o nosso alimento, Cristo como... Eu vou falar mais dois. Cristo como a âncora das nossas emoções. Quando nós estamos fundamentados em Cristo, Ele se transforma na âncora que estabiliza as nossas emoções. Olha o que Hebreus capítulo 6. Eu pediria que você não colocasse, por favor, o texto agora, porque eu quero ler da versão Peshitta, que está melhor aqui. Hebreus 6, 19 e 20 diz assim: o qual é para nós como uma âncora, que sustenta firmemente a nossa alma, para que não seja sacudida, e penetra por trás do véu aonde Jesus entrou previamente por nós, e veio a ser sacerdote para sempre, à semelhança de Melquisedeque. Esse texto de Hebreus está dizendo que Cristo é como Ele produz em nós o efeito de uma âncora num barco, num mar revolto. O mar pode estar batendo, mas um barco ancorado, ele está estável. A âncora, Cristo produz em nós estabilidade emocional. Sabe, irmãos, eu estava conversando esses dias com a Leila, o quanto as pessoas hoje têm buscado aconselhamento com psicólogos. E eu não tenho nada contra a psicologia, muito menos contra os psicólogos. Tem uma quantidade enorme de profissionais da área aqui na igreja, e super excelentes profissionais. O problema é quando nós não ancoramos as nossas emoções em Cristo e queremos tratar tudo como fruto da psique. Então a pessoa já não vem buscar o aconselhamento do pastor, do profeta, do apóstolo, ela vem buscar um acompanhamento psicológico. Mas na verdade, nós precisamos entender que a estabilidade das nossas emoções, elas vão ser encontradas em Cristo. Ele é a estabilidade das nossas emoções. Ele é capaz de produzir isso. A gente pode passar uma vida inteira fazendo cura interior em uma pessoa por causa dos traumas e problemas que ela enfrentou no seu passado. Ou nós podemos levar essa pessoa a um encontro com Cristo e a acessar a sua identidade eterna, e todos esses traumas se tornam parte do seu passado. Quando nós descobrimos a nossa identidade em Cristo, os traumas se tornam parte de uma realidade que já está passada, de uma página virada. Você pode passar a vida inteira trabalhando e passando e colocando um band-aid nesse câncer das tuas emoções. Ou você pode permitir que a cruz produza na tua vida um antes e um depois. E ainda que existam feridas e que existam traumas, existe uma nova vida. Uma nova vida que é superior a todos os traumas que você possa ter vivido. E quando você acessa isso, você passa a experimentar o que a Bíblia nos fala, que é essa estabilidade nas emoções, ancorados em Cristo como fundamento da nossa alma. Amém? E o último ponto, Filipenses capítulo 1, versículo 20. Cristo como a nossa esperança. Paulo escreve aos Filipenses e fala que ele aguardava com ansiedade e grande esperança. E quando eu leio esse texto, eu fico querendo ler o final e falo, qual será que era a grande esperança de Paulo? Que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida, ou seja através da morte. Sabe qual era a esperança de Paulo? Cristo engrandecido na vida dele, seja através da vida ou através da morte. Quem está com a vida fundamentada em Cristo tem como esperança o próprio Cristo. Eu ouvi isso de uma menina de
14 anos de idade hoje, com as palavras dela, com a expressão dela, foi o que a Bruna me falou. Porque as verdades do Evangelho, elas não precisam de conhecimento teórico, elas são vida. E da linguagem dela, ela me falou assim: pai, eu olho para o futuro e sinto tanta alegria, porque eu sei que a minha vida está em Deus, e Ele vai conduzir todas as coisas. Sabe o que ela estava dizendo? As mesmas coisas que o apóstolo Paulo, com outra linguagem. Quando as nossas vidas estão firmadas em Cristo, Ele passa a ser a nossa esperança. Agora, se você não está com a sua vida fundamentada em Cristo, nada é suficiente para preencher o vazio do teu interior. Você quer sucesso profissional, você quer relacionamento, você quer reconhecimento, você quer crescimento financeiro, você vai buscando uma infinidade de coisas, mas nada é suficiente. E daí, como você não entende Cristo como fundamento, você tem Ele apenas como uma religião, uma mudança de ambiente, o frequentar de um culto. Você vem à igreja e você quer Cristo e mais um monte de coisa. Apóstolo, ore por mim. Eu tenho a Cristo, mas eu preciso me casar. Eu tenho a Cristo, mas eu preciso que o meu marido se mude. Eu tenho a Cristo, mas os meus filhos... E parece que está sempre faltando algo. Parece que a pessoa vive sempre incompleta na vida. Cristo é mais do que suficiente para nos preencher. Ele é a nossa esperança. Se temos a Ele, o que mais podemos querer? Você pode falar amém? Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, Ele é o alicerce aonde estão estruturados o nosso presente e o nosso futuro. Mas o nosso problema é que a fé evangélica foi baseada em depositar esperança em situações, depositar esperança num futuro, depositar esperança porque um dia eu vou lá morar no céu. E a gente deposita esperança em tantas coisas naturais que a gente quer transportar para uma realidade espiritual. Então aqui, se eu sou pobre, lá no céu eu vou ser rico. E você tenta espiritualizar coisas naturais. É uma insanidade. O que te preenche é a vida de Cristo no Espírito. Você se torna um com Ele, a sua mentalidade muda e você consegue ter uma percepção espiritual da vida. E daí todas as coisas são acrescentadas. Por isso Mateus capítulo 6 fala: busca em primeiro lugar o reino de Deus, entra por esse reino. E essas coisas que você acha que são importantes, elas se tornam acréscimos nessa jornada. O que você tem que comer, o que você tem que vestir, o que você precisa para a tua satisfação, essas coisas não são más, elas só não podem ser o alvo da tua vida. O alvo, o fundamento de tudo é Cristo, e essas coisas vêm como um acréscimo. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Nessa noite nós passamos por diferentes pontos que nos fazem ter uma radiografia se nós estamos edificando as nossas vidas no fundamento que é Cristo. Se ao longo dessa noite você percebeu, à medida que eu fui falando, e o Espírito te convenceu que tem algo errado com o fundamento onde você tem depositado a tua vida, eu queria te convidar nesse momento a orar comigo. A palavra de hoje é uma revisão do fundamento. Nós estamos revisando o fundamento. Preste atenção aqui, ó. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. O apóstolo Paulo passou uma vida inteira edificando no fundamento errado. Naquela época ele era chamado de Saulo, e ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos, até que ele teve um encontro com Cristo. E naquele encontro com Cristo acontece algo que é fundamental para todo aquele que quer fundamentar a sua vida na rocha.
a humildade de se permitir ser conduzido. Diz a palavra que o Senhor permitiu que ele ficasse cego naquele instante, e ele precisou que Ananias o conduzisse pelas mãos. Sabe, irmãos, pode ser que nessa noite você, reconhecendo esse ajuste de fundamento na sua vida, o que precisa para esse primeiro passo seja a humildade de se permitir ser conduzido. Sabe, se colocar como filho e falar assim: eu preciso que alguém me conduza. O apóstolo Paulo não era qualquer pessoa, ele precisou ser conduzido. Pode ser que o que esteja faltando para você seja humildade para ser conduzido. Eu conheço pessoas que começam a ler as escrituras, começam a estudar e parece que elas já sabem tudo. Elas já não precisam mais ouvir ninguém, se tornam os detentores da verdade. Nós seguiremos aprendendo uns dos outros, e Deus continuará falando conosco, seja com uma criança de 13, 12 anos de idade, ou seja com a ministração de um apóstolo do púlpito. Se Deus usou até um jumento para falar, também me usa. O que nós precisamos entender é que a humildade, ela faz parte desse processo, dessa etapa de ser conduzido pela mão. E essa noite é uma noite de ajuste do fundamento, e isso requer de nós humildade. E o primeiro passo dessa humildade é reconhecer: ao longo do que foi falado nessa noite, eu percebo que o meu fundamento está desajustado. Não é somente Cristo, tem muitas outras coisas aonde eu estou apoiando a minha vida, mas eu quero a partir de hoje alinhar, ajustar essa realidade. Se você deseja isso, se você entende isso, se essa palavra testifica em teu espírito, sai do teu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Eu quero orar por você, quero declarar que o Senhor está nos colocando no fundamento correto nessa noite. Meu firme fundamento jamais me deixará, e a fé está em Cristo, minha âncora no mar. Meu firme fundamento jamais me deixará, minha fé está em Cristo, minha âncora no mar. Meu firme fundamento jamais me deixará. Senhor, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Pai amado, nós declaramos que Cristo é o único fundamento aonde nós estabelecemos a nossa vida e edificamos a nossa história. Que o Teu Espírito Santo continue, Pai amado, construindo através dessa palavra, nos alinhando, nos aprumando e nos fazendo retomar para o único lugar capaz de trazer sustentação ao longo das nossas vidas. Porque se nós estivermos firmados as nossas vidas em Cristo, podem soprar os ventos, pode dar as tempestades, mas a nossa casa permanecerá de pé. E eu quero declarar que o Senhor nessa noite produz um povo que tem seus fundamentos firmados em Cristo, não nas realidades visíveis, e que o Senhor tem preparado uma geração de homens e mulheres que serão resposta para esse mundo, que serão luz no mundo, Pai amado, que serão a manifestação da Tua voz, a manifestação da Tua vida a todos aqueles que anseiam, que buscam em Ti, Pai amado, resposta. Eu apresento cada família aqui representada, cada pessoa, Pai amado, o Senhor que sonda os corações, e o Senhor que trabalha em nós de dentro para fora, que o Senhor trabalhe nessa noite, edificando sobre esse fundamento colocado, Cristo em nós, a esperança da glória. E nós declaramos que esse fundamento colocado
nós estamos assegurando o nosso presente e cheios de expectativa para o nosso futuro, porque o Senhor já está nesse lugar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Profetizamos, Pai amado, uma semana onde a Tua graça e o Teu favor transbordem sobre nós, que o discernimento do Espírito cresça em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Em 2021, o perfeito será visto em você.